Sou Petalessa. Agora eu estou com uma história aqui para vocês de fé, força e resiliência, né. E ela atravessou, né, e atravessa ainda uma esclerose múltipla, né, e vai contar um pouquinho dessa história de como ela superou isso, de como ela passou e passa por isso, né, e não está atingindo tantas coisas na sua vida, né, Rita. Eu estou hoje aqui com a Rita Albuquerque, ela que é pastora e psicanalista. Ela vai falar um pouco dessa trajetória dela aqui também, ó, que ela é capa da nossa revista, ó, Amiga das Amigas, tem uma história linda para contar, né, Rita? E ela faz parte do nosso Amiga das Amigas da PETA, e hoje ela vai falar um pouquinho no nosso podcast do que aconteceu, porque você já fez um podcast anteriormente, né? E aconteceu várias coisas depois disso, né, Rita? Então vamos lá falar um pouquinho do que você vive hoje, que isso não te atrapalha, que eu vejo você saindo nas capas das revistas, como as outras também que passaram por aqui hoje, eh, foi inúmeras colunas sociais, jornais, rádios. Você está fazendo sucesso, né, Rita? Obrigada. Então fala um pouquinho aí disso aí que aconteceu com você, de você estar no nosso grupo e assim, crescendo mentalmente essa vivência com as mulheres de sair um pouco de casa, de esquecer um pouquinho essa esclerose. Fala aí um pouquinho pra gente disso aí, depois você entra aí falando para o público aí essa superação sua. Bom, eu sou Rita Albuquerque, como a Peta falou. Eu estou nesse grupo Amiga das Amigas da Peta, que foi um prazer muito grande. Fui convidada pela Luísa Yudice, né, que a conheci numa festa de aniversário de um padrinho de casamento meu e, a partir dali, por razões que só tu, Senhor, sabes, nós nunca nos desvencilhamos. Passado o tempo, ficava um tempo sem contato, aniversários, eu ia nos aniversários dela uma vez por ano. Em algum momento ela me convidou para o Amiga das E Amigas da agora vocês PETA. se veem todos os E meses, agora né? nós nos vemos com muito maior frequência. Mas tudo isso tem sido sempre muito bom, porque está nos teus planos, Jesus. Bom, então, com relação a mim, a doença, eu sempre fiz questão de deixar bem claro para mim, na minha mente, que eu sou curada porque Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e dores. Então, eu sempre me porto como uma pessoa saudável. Eu sempre estudando, fazendo curso, fazendo pós-graduação, me envolvendo em outras atividades, mas sempre tive essa certeza que eu ia trabalhar, fiz um acordo com Deus. Aí, como é que você faz um acordo com Deus? Eu, em oração, falei: Senhor, vou trabalhar pela minha vida toda, me dá saúde para que eu possa trabalhar. E hoje eu já sou aposentada, já fiz 60 anos, trabalhei mais de 35 anos, mas não vou parar de trabalhar, porque enquanto você está vivo, você sempre tem algo para fazer, algo para incentivar. Aprove a Deus me tornar uma psicanalista. Como psicanalista, você sempre tem algo a dizer na vida de uma pessoa. É claro que você não pode ser o chato, o intrometido, mas você, vendo alguma coisa, você pode, de alguma forma, se tiver espaço, ajudar aquela pessoa a sair daquele círculo vicioso que ela está, ou então do sofrimento psíquico, que ela pode não estar entendendo as coisas e, de repente, uma única palavra, um único toque faz com que a pessoa veja a vida de uma outra forma. E quando você recebeu esse diagnóstico, qual foi a sua reação, assim, do coração? O que que te fez, assim, se você sentiu algo ruim? Como é que foi isso? Bom, quando eu recebi o diagnóstico, eu não tinha a menor noção da gravidade da doença. Eh, eu só sabia que eu podia ter um surto a qualquer hora em qualquer momento, não tinha como prever.
E aí nesse momento eu me aproximei de Deus, e porque eu já tinha tido uma história na Igreja Católica, fazia parte de grupos jovens, e depois eu me afastei um pouco da igreja, aquelas coisas relacionadas aos jovens, né? Que a igreja é muito chato, etc, etc, você vai se afastando. Bom, eu sei o seguinte, que depois eu fui me reaproximando de Deus, e nesse momento eu terminei sendo convertida, foi na Igreja Universal, que uma pessoa passou na minha casa, falou com a minha mãe, que sabia que ela estava com uma filha doente, que teria aquela campanha de cura, e se para que ela me levasse lá. Aí minha mãe levar minha filha na Igreja Universal, acho que vai ser impossível. Mas quando Deus tem um projeto, um propósito, tudo acontece. No mesmo dia eu passei mal, um professor de inglês meu me viu no ônibus, eu pedi me ajuda, me leva para casa, chegando lá, minha mãe me viu e falou direto para a Universal. Eu não entendi nada, o motorista do táxi também não, mas fomos. E a partir dali, Deus me fez ficar 6 meses lá, e foi importante. Com 6 meses eu estava completamente já restaurada do surto que eu estava vivendo. Mas aí eu vi a Igreja Evangélica Cristo Vive na televisão, e foi dessa forma que eu fui para essa igreja, e estou lá há 35 anos, onde eu sou pastora. Trabalho É, no Ministério da Sociabilidade. era essa a próxima pergunta era que eu ia fazer para você. Onde que a fé entrou mais forte nesse processo? A fé entrou muito forte no momento em que eu descobri que eu poderia sofrer uma crise a qualquer momento. Eu comecei a ficar apavorada. Aí eu falei, como assim? A qualquer hora eu posso estar fazendo qualquer coisa? Aí começou a me dar pânico. Mas eu, por característica, eu sempre fui destemida. E aí eu pensei, não posso ficar desse jeito, apavorada, que eu vou sofrer um acidente ou que eu vou fazer uma crise a qualquer momento. Aí, pronto, comecei a fazer um mantra. Deus me dá saúde física, mental e espiritual. Deus me dá saúde física, mental e espiritual. Aí eu repetia, como eu estava insegura, eu repetia ininterruptamente. Deus me dá saúde. Eu ia andando, caminhando. Na hora que eu parava para fazer algo, naquele momento eu fazia. Quando eu saía daquele momento, eu voltava no Deus me dá saúde física. Ou seja, eu não dei espaço. Tipo assim, se a doença pensava em se apossar de mim, ela não tinha Essa foi a espaço. tua fortaleza, né? Ela não tinha espaço, não tinha espaço, porque eu estava firme no Senhor. E a partir dali, eu fiquei tão forte, que isso foi aumentando, e a cada dia isso vai aumentando, que eu parei de fazer isso, de ficar repetindo. Eu não precisava ficar repetindo, porque eu tinha certeza já. À medida que o meu coração pulsa, né? Cada Uhum. batida do meu coração, Deus, para mim, Deus está falando, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Cada pulso, eu estou contigo. Então, se ele está comigo, está e acabou. Está comigo. Então, Deus é saudável. Se Deus é saudável, eu também. Deus em mim, eu também sou saudável. Com certeza. Então, de vez em quando, claro que como humana, de vez em quando a gente vacila na fé. Quando eu falo vacila, no sentido de ficar mais frágil, no sentido de ficar meio deprimida, mas esse tipo de fragilidade comigo não passa de meia hora. Meia hora no máximo já falou, já deu, já deu, já deu, Rita, já deu. Você é filha de Deus, abençoada. Se você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito, se Deus é perfeito, você também é. Então, Com certeza. se Deus em mim, a esperança da glória, então eu sou perfeita. Aí é claro que eu Essa é a tenho. nossa esperança, Sim, né? exatamente. É claro que eu tenho que ir para a fisioterapia, eu tenho que tomar as medicações. Eu sempre consagro, falo, Senhor, tudo que eu estou fazendo porque é a prática que a doença exige, né? Que você faça fisioterapia para fazer a neuroplasticidade. Então, mas começou a demorar alguma coisa, eu fico insistindo, eu sou meio
rude, até quando eu fico, não, está demorando, vamos melhorar, mas eu não posso me queixar. Deus me colocou um médico maravilhoso, doutor Fernando Figueira, um fisioterapeuta, doutor Jorge Moura, também excelente, excelente, referências de todos os dois, me colocou numa empresa maravilhosa, senhor Ludovic Daniela, onde eu fui gerente industrial, comandei 600 pessoas, comandei vários supervisores, vários encarregados, vários operadores, e Isso tudo dizendo que a doença estava lá, em não, você. para o mundo e para os Isso, exames, a doença está, estava mas na minha mente, eu sou curada. em nome de Entendeu? Jesus. Então, eu sempre faço a oração. Ora, eu e Deus e ação. Então, eu oro, falo, Senhor, tu já levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, minha doença e dores. Agora, qual é a ação que eu preciso tomar? Eu preciso fazer fisioterapia. Então, eu sou disciplinada, vou nas sessões de fisioterapia Isso aí. com correção, tomo as medicações. Por um período grande, em função do volume de trabalho, era muito trabalho, e a medicação eu tinha que fazer 3 vezes por semana, intercalando dias. Então, numa dessa, eu com certeza não tomei a medicação corretamente como deveria, e por isso que, de alguma forma, a doença avançou um pouco sobre mim. Mas eu continuo Passou por firme de cima. que, não, tudo bem, Deus, peço Você perdão está a sempre Deus, passando por cima. exatamente, e vamos atrás, vamos atrás. Então, entortou um braço, desentorta, entortou a mão, desentorta. O que quer que É a seja, esperança, né, que a gente exatamente, o que quer que seja, você vai lá, ativa os músculos, faz os exercícios, faz a neuroplasticidade e a musculatura volta a funcionar. E qual foi a sua parte, assim, mais difícil durante essa trajetória toda sua aí? Quando eu cheguei num momento em que teve vários momentos em que eu passei por ser mais difícil, só que aí depois você vai evoluindo, vai passando os anos, aí aparece um outro mais difícil, né. Então esse que foi o último, que foi muito difícil, foi o momento em que a medicação que eu estava tomando estava fraca, ou seja, a doença estava avançando sobre o meu corpo, tinha uma medicação que eu não podia tomar, porque eu podia ir até a óbito, né, que era o natalizumab, e eu tinha um vírus, JVC, então eu optei por não tomar essa medicação, que deveria talvez ter tomado, mas como a gente não tem que olhar para trás, como diz a palavra de Deus, fazer igual a mulher de Ló, não tem que olhar para trás. Eu passei e fiquei esperando a medicação do Ocrevus. E aí chegou uma hora que o plano de saúde não dava, o SUS não dava medicação, e o médico me deu uma receita, não vendi em Ficou difícil farmácia mesmo. nenhuma, não tinha horizonte. Mas Tinha o Senhor. Deus foi lá e moveu os pauzinhos lá. Meu fisioterapeuta, Jorge Moura, através de contatos que ele tinha, me ajudou, me colocou num processo junto à justiça, uma pessoa que ele tinha contato, e a partir dali eu consegui fazer um mandato judicial, e a empresa que eu trabalhava, o diretor estava fora do país, estava na Europa, e eu precisava do ok dele. Aí eu fiz contato, estou na Europa, ele falou para mim, faça o que for preciso pela sua saúde. E nesse momento, a partir dali, eu passei a tomar essa medicação e aí eu comecei a melhorar. E o que a doença fez em 8 meses da minha vida, quase me colocou na cadeira de rodas. Agora visualiza uma pessoa na cadeira de roda com os braços e as pernas dizendo, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. E aí o que aconteceu? Com essa medicação Ocrevus, eu comecei a ir melhorando, melhorando. É um processo que é lento, mas eu fui melhorando, melhorando,
E hoje eu consigo me deslocar, venho, estou aqui na Barra da Tijuca, vim, pego o meu Uber, chego até aqui. De alguma maneira, nem tanto tão fácil quanto antes, Mas mas consegue. eu consigo. E consigo ir aonde eu quiser. Qual foi a maior lição que essa doença te ensinou? Olha, foram muitas, muitas lições. Mas vamos dizer assim, os frutos do espírito, os que eu não estava tão bem, o que eu estava bem melhorou. Os outros eu passei a ter. E ainda adicionei mais outras qualidades. Passei a ser muito mais paciente, passei a ter capacidade de entender, me colocar no lugar do outro. Tudo isso passei a ajudar mais, passei a cuidar, entender as dificuldades, as limitações que a outra pessoa tem. Então, tudo isso é Deus trabalhando em mim. Então, como diz, nada acontece, tudo debaixo dos céus tem um Tudo tem um propósito. propósito. No livro de Eclesiastes fala sobre isso. Então, eu penso que Deus... Eu sempre tive muita força. Eu fiz tudo muito rápido. Com 20 anos eu era operadora. Com 27 anos eu era gerente industrial de uma fábrica com 400, 500, 600, dependia do ano. Isso variava, porque a gente fabricava lingerie e praia. E praia, por exemplo, no momento que é o ninho, cada pessoa usa de 1,5 a 2 biquíni por ano. No momento que é laninha, é 1,2. Ou seja, então tinha anos que eu mandava até 600 pessoas. Teve ano que ficava 450. E isso eu cuidava da parte de produção, Uhum. da parte técnica também, engenharia, da parte de planejamento, PCP, modelagem, eu tinha o setor de assessoria, modelagem e design. E com isso eu trabalhei a minha vida toda na indústria. E foi E, muito bom e foi dessa forma que eu me aposentei. e hoje você consegue resumir em uma palavra quem é a Rita? Bom, a Rita hoje é uma mulher mais madura, uma mulher mais forte, mais resiliente, mais confiante, que independente da situação, tudo tem uma razão e tudo tem como se resolver. Eu costumo dizer que sempre eu faço do limão uma limonada. Limão é amargo e desagradável, mas aí se você espremer, botar um pouquinho de açúcar, vira uma Isso limonada aí. maravilhosa. E aí é O que isso. que você pode passar para as mulheres que estão te ouvindo, que estão enfrentando também alguma batalha, seja qualquer outro tipo de doença, de alguma coisa, até mentalmente e com depressão, porque não é só uma esclerose múltipla, mas tem muitas mulheres deprimidas, às vezes, sem até motivo, né? Sim, hoje uma coisa que aconteceu em mim é que, para mim, não existe nada que seja impossível. Nada que seja impossível. Só precisa levantar qual é o problema e estabelecer a estratégia que você vai fazer. Porque o meu testemunho é de pobreza. Eu sou filha de um frentista de posto de gasolina e a mãe do lar. Eu sou problema lá desajustado, eles se separaram e eu tive que cuidar da família muito jovem. Ajudei até minhas irmãs a irem crescendo e podendo contribuir e ajudar. Até hoje eu cuido da minha mãe junto com as minhas irmãs e junto também os sobrinhos. Mas tudo a gente pode fazer, não importa. Pegue essa situação, consagre a Deus e peça a Ele para que ilumine a sua mente e estabeleça um projeto, algo para você fazer e executar. E comece a acompanhar, fase a fase, daquela situação para que ela vá se realizando. Agora, é claro que tem que ter disciplina, tem que ter interesse, tem que ter foco, tem que buscar sempre em Deus força, capacitação e resiliência na hora da dificuldade, entender que nada vem por acaso e tudo tem como resolver. Não desistir, não desista nunca.
Não desista nunca de nada. Se for necessário, mude a estratégia. Não mude o foco. Mude a estratégia. Não deu por aqui, mude o caminho, vai por outro lado, mas mantenha-se o foco até você atingir o que você deseja. E sei também que ela está aqui, aberta também para ouvir, né? Quem quiser ouvi-la, passa aí como te achar. Sim, eu sou hoje psicanalista. Meu Instagram é Rita Albuquerque, Rita. Aí eu botei um A só para poder ligar com um Albuquerque. Aí ficou Rita Albuquerque, arroba Rita Albuquerque Oficial. Esse é o meu Instagram. Então, se faço atendimento online também, e cada situação liga, a gente vê, faz a anamnese, parecido com uma anamnese. Não anamnese, que anamnese é um termo médico, né? Mas parecido, levanta a situação da pessoa, quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, e estabelece um projeto que a pessoa, na concordância, e aí, a partir dali, a gente pode fazer todo um trabalho de suporte, de ajuda, de orientação e de redirecionamento de vida, para que a pessoa se reinvente, para que ela se ressignifique, para que ela encontre uma alternativa para a situação. O que você não pode é ficar vivendo em algo que não está bom e você pensa que não tem jeito. Tudo tem jeito. E não desista, nunca desista, porque Deus é contigo. Se Deus é contigo, tudo pode naquele que fortalece. A não ser que a pessoa não crê em Deus. Aí já é uma outra situação da qual eu não domino. Eu não domino. Está com Deus, está com fé, está com propósito, eis-me aqui para ajudar. Rita, muito obrigada por você compartilhar essa sua história. Você que tem uma amiga, compartilha com ela. Eu gostaria de falar também das minhas viagens. O nosso Instagram, o Instagram da Rita, o nosso podcast Amiga das Amigas no YouTube. E se você quiser compartilhar também no nosso grupo, fazer parte do nosso grupo, ela está querendo falar um pouquinho mais. Nosso tempo já terminou, mas ela vai falar só um pouquinho, porque essa doença que ela tem, mas não está, né, Rita? Sim. Eu Deus, fui diagnosticada, foi diagnosticada, mas a minha mas postura não impede dela estar todos os meses nos encontros das aniversariantes do mês do nosso grupo Amiga das Amigas, não impede dela fazer as viagens, como ela já fez várias viagens também. E conta aí um pouquinho rapidinho, porque nós não temos mais tempo, Rita. Tá ela certo. quer falar um pouquinho Então, das só viagens que sobre ela isso, fez. porque acontece, uma das questões também é um impedimento, é a pessoa achar que ela não pode, que aquilo não é para ela. Então, eu achava, você não pode fazer faculdade. Posso sim, fiz faculdade, trabalhei e paguei. Posso sim, fiz pós-graduação, trabalhei e paguei. Posso viajar? Posso. Fui para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, para Portugal, para a Espanha, Perde as contas, né, Rita? para a Espanha, para a França, para Itália, para a Turquia, para a Alemanha, para a Grécia, para Luxemburgo. E dentro desses países, várias cidades ícones maravilhosas, tipo Veneza, Capri, Roma, Bordeaux, na França, São Sebastião. Então, na Rita, Espanha, é inúmeros. A gente vai ficar aqui o dia Isso. inteiro falando das viagens que ela fez, mas vai ter outra oportunidade Sim. para você falar mais e mais ainda, porque o tempo é curto, mudou muita coisa do primeiro podcast para cá. E você que está ouvindo essa querida aqui falando de fé, força e resiliência e superação. Sim. Se tiver querendo entrar para o nosso grupo, fazer parte disso aqui que ela falou, de ouvir um pouquinho mais, vem compartilhar com a gente a sua história, vem ouvir um pouquinho, porque cada uma tem uma história maravilhosa para contar e eu sei que você também tem. Você pode me procurar no @peta_lessa ou no
amiga das Das amigas amigas. da Peta. Temos o YouTube, revista, podcast, um grupo enorme no WhatsApp, onde nós encontramos e fazemos tudo juntas, porque juntas somos mais fortes. E uma aqui para levantar a outra. E você pode fazer parte disso.